2015 foi um ano de conquistas para a Funces-SP. Pela primeira vez, a eleição dos conselheiros foi realizada 100% online. As redes sociais, como o Facebook, se tornaram mais uma plataforma de divulgação de vídeos e informações do Programa de Educação Financeira e Previdenciária Vida Investe. Os procedimentos da Lei Anticorrupção estão sendo cada vez mais fortalecidos para manter a transparência e a confiança conquistadas ao longo dos anos. E o relacionamento com os participantes é cada vez mais aprimorado para alcançar ainda melhores níveis de satisfação, que neste ano chegaram a 88%. Outra recente conquista foi a certificação ISO 9001, selo de qualidade na área de gestão de riscos, e a recertificação ISO 9001 na ouvidoria da Funces-SP. Foi um ano bastante intenso, né? Vocês têm que ser tratados como nossos, entre aspas, clientes. E quando o conceito da palavra cliente é no sentido de que o cliente tem que ser fidelizado, ele tem que ser encantado, ele tem que ter suas necessidades resolvidas o tempo todo. Nós fizemos a junção da área de relacionamento com a área de comunicação institucional. A área de relacionamento, também conhecida como atendimento. Nós fizemos em 2015, final de 2014, uma pesquisa de satisfação, começo de 2015, que nós não vínhamos fazendo desde 2012. Então é uma pesquisa de satisfação com todos com os participantes ativos assistidos, por amostragem, claro, tipo dessas amostragens que a gente vê nas pesquisas eleitorais. Foram 502, 504 pessoas, então tem uma margem de erro, tanto para mais, tanto para menos, e o resultado ele foi muito bom, não é? Ele foi muito melhor do que os resultados de 2012. Não é? Então nós tivemos aí um resultado geral, uma pesquisa, um índice de satisfação, não é? Um percentual de satisfação de 88% contra 84% em 2012. Já em relação à gestão de investimentos, o trabalho da equipe da Funces-SP garantiu um resultado consolidado positivo de 8,26% nos investimentos em 2015. Mesmo assim, o resultado ficou abaixo da meta atuarial para o ano, que era de 16,65%, índice pressionado pela alta da inflação, especialmente no quarto trimestre. O cenário externo é muito complexo, né? Nos últimos, eu diria, 3 meses, acho que a sociedade brasileira, é natural que isso aconteça, ela ficou meio focada no próprio umbigo, né? E acha que tudo que acontece aqui se explica só porque o que acontece entre o Oiapoque e o Chuí, tá certo? E não é, o cenário externo evoluiu desfavoravelmente e favoravelmente nos últimos tempos. Eu acho que existe um enorme desafio, tanto lá fora quanto na parte doméstica. O fato de você ter feito uma mudança política, sem juízo de valor, né, a respeito do formato e tudo mais, é um passo. Agora, os dados objetivos para você consertar a situação, dada o grau de desorganização que se promoveu, aí eu estou falando da parte doméstica, é gigantesco. É coisa para pelo menos 3, 4 anos para colocar a situação nos trilhos. É uma das maiores crises do sistema capitalista global, não é só do Brasil, dos últimos 100 anos. Tá? E para quem participa e quem vê as nossas apresentações nos comitês gestores, a gente está avisando que a crise, aquela que começou em 2008, ainda não acabou. Né? Nós estamos indo no 3º estágio e ninguém sabe como é que vai acabar, porque o imbróglio lá fora é absolutamente gigantesco. Né? Então quem acha que o imbróglio aqui dentro é grande mesmo, né? Nós estamos devidamente acompanhados por imbróglios gigantescos no cenário internacional. O PIB caiu 4%, esse ano vai cair mais 3,5%. Todos, né, os problemas da Petrobras, da Eletrobras, da Vale. Em relação ao acumulado geral dos últimos 10 anos, a Funces-SP conquistou um saldo muito positivo. O índice foi de 338,22%, ante uma meta atuarial de 248,48%. Agora, diante do cenário econômico instável no país, a entidade adota uma posição conservadora em relação aos investimentos. Para quem acompanha as nossas explanações, inclusive nos comitês gestores trimestrais, a gente tem uma visão pessimista do cenário lá desde meados de 13, então o que a gente fez
foi concentrar em aplicações de curto prazo. Isso daqui é basicamente caixa, tá? Particularmente nos BDs e os CVs, que como a Luciana apresentou, eles são acumuladores líquidos. Então todo ano entra muito dinheiro porque tem as contribuições dos ativos e paga-se pouco benefício nesse momento. No plano BSPS, as aplicações em renda fixa representam 82%, totalizando quase 19 milhões, incluindo títulos públicos federais, aplicações de curto prazo e emissores privados como CDBs. O que o BSPS tem de especificidade frente ao BD ou CV? São 3 especificidades. Primeiro, aqui é que estão as participações societárias. A segunda especificidade é aqui que estão os imóveis alocados também. A carteira de imobiliária está alocada apenas do BSPS. E as operações com participantes, que são os empréstimos consignados, também estão alocados apenas no BSPS. Então aqui nós temos tínhamos em dezembro 17 bilhões e meio. Aqui dá para ver que a participação nas NTNCs inclusive é maior, é aproximadamente 62% do portfólio. O nível de caixa é mais baixo, por quê? Porque como a Luciana mostrou, o investimento ele participa de forma significativa no pagamento dos benefícios, tá certo? Ele tem uma contribuição significativa para fazer o pagamento dos benefícios ao longo do tempo. Então você faz caixa, mas você usa esse caixa para pagar parte dos benefícios. Já a renda variável, como ações em participações societárias em mercado e imóveis, chegam aos 12%, um total de R$ 2.800.725. Final de 14, começo de 15, a gente fez um investimento no exterior também em ações, por isso que está aqui embaixo de renda variável, aproximadamente 400 milhões, tá? Que foi um ativo que rendeu muito bem no ano passado. No começo desse ano a gente reduziu 1/4, tá? Então como isso daqui é a fotografia de 30 de dezembro, aqui a fotografia mostra 430 milhões. Já nos planos BD e CV, as aplicações em renda fixa foram de cerca de 86%, mais de 4 milhões de reais. E as de renda variável ficaram nos 14%, cerca de 760 mil. A participação dos títulos públicos é menor, como é uma carteira mais jovem, tá? Eles têm menos papéis desse tipo, por quê? Porque desde 2008 o governo não emite NTNC, tá? Então, para comprar NTNC, o grosso da NTNC você comprou antes de 2008, tá certo? E aqui antes de 2008 essas carteiras eram muito menores. Tá? Outra coisa que chama atenção é o tamanho do caixa, 19%. Por que é maior do que do BSPS? De novo, porque eles são acumuladores líquidos. À medida que a gente avaliou o cenário nos últimos anos como bastante negativo, a gente preferiu deixar o dinheiro no caixa, seja comprar ações, seja comprar renda fixa, título público longo, porque na nossa avaliação o cenário era muito complexo para fazer esse tipo de posição. Em relação aos resultados de 2015, Jorge Cimino explica que o ano não foi linear, tendo oscilações significativas em cada trimestre. Aqui é um exemplo de um determinado plano, mas o gráfico se repetiria para qualquer um dos planos. A linha vermelha é a meta atuarial, certo? E as linhas azuis, laranja e verde são os planos. Até metade do ano existia uma rentabilidade muito próxima da meta atuarial. A coisa desandou no segundo semestre. E como é que ela desanda? 3 vetores. Primeiro vetor, lá fora, cenário internacional, a China começou a desvalorizar a moeda dela. Só que as autoridades chinesas não souberam fazer isso muito bem, do ponto de vista técnico. Gerou um pandemônio mundial, acabou reforçando a nossa desvalorização cambial. Já vou mostrar isso. Tá? E nessa data também, foi a data em que Joaquim Levy, quer dizer, o governo, no geral, ele tinha que mandar para o Congresso a lei de diretrizes orçamentárias indicando os resultados a serem obtidos em 2016. E pela primeira vez em anos, o governo teve a ideia de mandar para o Congresso uma LDO com déficit. Ao invés de ele estimar um superávit, ele estimou um déficit e mandou o déficit. Falou, bom, o cara já entra no jogo estimando o déficit, né? O mercado azedou e, entre outras coisas, a Moody's, que é uma agência de rating, simplesmente olhou para aquilo ali, cortou o grau de investimento do Brasil.
Simples assim. Então você pega a desvalorização cambial da China, que estressou o mercado lá fora, mais vamos chamar de inabilidade do governo nessa questão fiscal, né, que era já reflexo dos problemas que ele estava tendo, e isso desandou o terceiro trimestre. Diante de todo esse cenário formado em 2015, para 2016, a FUNCESP deve seguir com a mesma estratégia de gestão de seus investimentos, baseada na cautela e na busca de consistência entre retorno e risco no longo prazo, enquanto aguarda sinais de retomada da economia. Confira a versão completa do Relatório Anual de Informações 2015 no portal www.funcesp.com.br.